Crianças! Oi, boa tarde! Hoje, quarta-feira, dia 5 de agosto, estamos iniciando mais uma aula. Hoje é aula de ciências. Peguem um livrinho de ciências, tá certo? E abram aí, marquem a página 36 e página 37 até o quarto quesito. Nas aulas anteriores, nós vimos sobre o reino animal, certo? Vimos vários tipos de animais e estudamos o reino animal. Hoje nós estaremos estudando o reino vegetal. O que é o reino vegetal, crianças? Ele é conhecido como a palavra plantae, que é um nome cientificamente falando que reúne todas as plantas, todos os vegetais, tá certo? Elas estão presentes em vários lugares e em vários climas. Elas se adaptam a vários lugares e vários climas, tá certo? Algumas plantas, alguns vegetais. Sabemos também que os vegetais, eles são seres vivos. Eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Aí você pode dizer assim, tia, como assim os vegetais reproduzem? Sim, criança, eles têm a sua reprodução. O ser humano, eles reproduzem através do filhote. Aliás, o ser humano, ele reproduz através dos filhos. Os animais, através dos filhotes. Já os vegetais são através dos frutos, tá certo? As plantas, elas podem produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, que é o que nós vamos ver mais adiante, o processo da fotossíntese, certo? E para que as plantas elas possam crescer bonitas, fortes, dar bons frutos, elas precisam de um ambiente que tenha uma boa luz, que tenha calor, que tenha uma boa terra, um bom solo, que o solo seja fértil, para que aquela planta cresça bonita e dê frutos saudáveis, certo? Ela precisa de ar, precisa de água. Então, como se dá o processo da fotossíntese? Vamos lá. As plantas absorvem a luz solar, certo? E o gás carbônico. Eles se unem à água e obtêm a glicose, que é um tipo de açúcar que é levado até as plantas, e isto é chamado de fotossíntese, tá certo? É esse processo. Então a água ela é absorvida pela raiz, que leva para toda a planta. Ela puxa os sais minerais do solo, não é? Da terra, e leva para a planta. Agora vamos ver aqui uma planta completa, tá certo? Vamos ver o exemplo de uma planta completa, crianças. Vejam aí. Temos aqui uma planta completa. Aí agora temos as partes da planta. Temos as flores, temos a parte das plantas e podemos ver a função de cada uma. Ela é dividida em flores, fruto, folhas, caule ou tronco e a raiz. Então, as flores, a função das flores, em alguns vegetais, elas são responsáveis pela reprodução, dando origem assim a uma outra planta, a outro fruto, certo? As flores, repetindo, em alguns vegetais, elas são responsáveis pela reprodução e assim dão origem a outros frutos, ok? Agora, os frutos. Temos aqui os frutos. Estão vendo os frutos? Os frutos estão aí, tá certo? Eles são produzidos pelas flores, tá certo? Que está aqui em cima, a florzinha, ó, certo? Eles são produzidos pelas flores que guardam as sementes. Esses são os frutos, a função do fruto. A folha você está vendo aí também que a setinha está mostrando a folha. Elas são responsáveis pela respiração da planta, tá certo? As folhas, essa é a sua função. Temos aí também o caule, que é essa parte aqui, certo? O caule, ou chamado caule ou tronco. Ele tem a função de sustentar os galhos com as folhas e frutos e também leva os sais minerais e água para a planta. Agora vejamos a raiz, que é essa partezinha aqui embaixo. Estão vendo? A raiz
ela tem a função de fixar, quer dizer, de segurar a planta no solo, tá certo? Faz com que a planta fique sustentada no solo, que possa vir chuvas fortes, ventos fortes, mas quando ela tem uma boa raiz, que está bem fixada no solo, ela não desaba, tá certo? Essa árvore, ela pode ser bastante frondosa, bastante grande, mas ela não vai cair com muita chuva nem com muito vento, porque ela está com a sua raiz bem fixada, bem segura no solo. Ok, crianças? As plantas também, elas podem ser de origem terrestre, aérea e aquática, certo? Aí nós podemos ver aqui os exemplos de algumas plantas terrestres. O que é uma planta terrestre? É uma planta que é plantada, que ela vive na terra, certo? Que ela está plantada na terra. Estão vendo aqui o exemplo? Plantas terrestres, já está dizendo. Elas vivem na terra, ok? Agora, plantas aéreas. Ô tia, é aérea, é planta que voa? Não, gente, não é planta que voa. São plantas que elas vivem agarradinhas nas árvores. Elas nascem, ó, nas árvores. As árvores muitas vezes são altas e existem aqueles musgozinhos que são fixados nas árvores. Então, são chamadas de plantas aéreas. São plantas que ficam em cima das árvores, que ficam agarradinhas nas árvores lá em cima. Então, por isso é chamada de plantas aéreas. Agora veremos plantas aquáticas. Plantas aquáticas também já está dizendo, são plantas que vivem aonde, crianças? Na água. Olha aí. Elas vivem na água. Temos aí alguns exemplos. Existem plantas que vivem em mangues, né? Em manguezais, ó. Temos aí algumas árvores dentro dos manguezais e temos as pastas d'água, que são essas grandonas aí, ó. As vitórias régias, aliás. Vitórias régias, não é? São essas bem grandes que estão aí na água. São plantas aquáticas, são chamadas de plantas aquáticas porque são plantas que conseguem viver todo o seu tempo na água. Ok, crianças? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre plantas aquáticas, terrestres, aéreas, todo tipo de planta, tá certo? Como os seres vivos também, as plantas merecem o nosso cuidado, como os animais que nós vimos na aula passada, que nós devemos cuidar dos animais. Então, nós também devemos ter muito cuidado, crianças, com as nossas plantas, com os nossos vegetais, porque nós precisamos muito da natureza, não é isso? Devemos preservar, cuidar. Muitas vezes, quando arrancamos uma árvore do lugar, devemos fazer o quê? Um replantio, tá certo? Replantar, é chamado de reflorestamento. Existe uma lei que proíbe a derrubada de algumas árvores, porque elas estão também em extinção, como alguns animais. Então, devemos ter cuidado com as nossas plantas para que elas não sumam de vez da natureza. Então, devemos cuidar das nossas árvores, dos nossos vegetais. Termos cuidados com a nossa natureza, ok, crianças? Então, eu espero que vocês tenham entendido o que é um reino vegetal, né? Que é o reino onde as plantas residem, onde as plantas existem, tá certo? Elas se adaptam, existem plantas que se adaptam a vários lugares, a vários climas. Existem lugares que são muito quentes, como no sertão, como em lugares muito secos. Existem as palmas e existem os cactos, que são plantas que se adaptam a lugares muito secos, tá certo? Já existem outras que elas gostam de ambiente mais frio. Se você colocar ela num lugar que tem muito calor, ela vai morrer. Mas já existem outras que elas gostam, se adaptam a lugares com muito calor, tá certo? Então, devemos cuidar das nossas plantinhas, dos nossos vegetais, tá ok, crianças? Esta é a nossa aula de hoje.
Espero que vocês tenham entendido o nosso assunto. E até a próxima aula, crianças. Uma boa atividade para vocês, tá certo? E que vocês prestem atenção na leitura, quando forem fazer a tarefinha. E tenham uma boa atividade. E até a próxima aula. Beijo, meus amores. Tchau!